Graça a paz, meus queridos irmãos. Bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no livro de Números, capítulo 22, a partir do verso 27, que nos fala assim: Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: Que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: Você me fez de tolo. Quem me dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra, e o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. É interessante, irmãos, que essa história ela é incomum. Ela é incomum porque nós não encontramos na Bíblia nenhum animal tendo inteligência para conversar com um ser humano. E aqui nós encontramos isto. Essa história nos mostra que o Senhor, para ele, melhor dizendo, nada é impossível. O Senhor pode fazer até mesmo uma jumenta falar. Essa história, ao mesmo tempo que ela é engraçada, ela é uma história muito séria, porque ela nos mostra 3 personagens básicos aqui. Nós encontramos aqui uma jumenta falante, um profeta obstinado e o anjo do Senhor. Nós encontramos aqui uma história que ela é, ao mesmo tempo que ela é fantástica, mas nós temos que entender que ela não é uma lenda e nem muito menos uma fábula. Foi um fato real que ocorreu aqui. Outra coisa que é importante nós entendermos, que nós poderíamos tirar várias lições importantes nesse texto aqui. Nós poderíamos avaliar, por exemplo, a história de Balaão, a história em relação à jumenta e em relação ao anjo do Senhor. Esse texto aqui ele é rico, porque ele, por exemplo, ele nos fala, em relação a Balaão, ele nos fala a história de um profeta que é um homem dividido. Ao mesmo tempo que ele tem um grande dom, ele possui um grande dom, ao ponto de ouvir a voz de Deus, ele também tem uma enorme ganância. Ele é muito ganancioso. Ele conhece a voz de Deus, mas só que ele serve a outros deuses falsos. Ou seja, ele é um falso profeta, apesar da sensibilidade até mesmo para ouvir a voz de Deus. Ele era, outra coisa, um feiticeiro. Tanto que lá em Daniel, capítulo 2, nos fala a respeito dos feiticeiros que havia na Babilônia. Ele era da Mesopotâmia, ou seja, era da região de onde surgiu a Babilônia. Ele era um feiticeiro. Aquela região era rica, infelizmente, com essas pessoas. Ele, ao mesmo tempo que era um homem sábio, ele era um homem estúpido. Ele era sábio no sentido de ouvir, de ter essa sensibilidade para ouvir Deus, mas estúpido em não dar atenção à voz de Deus. Assim, nós encontramos muitas pessoas nos dias de hoje em nosso meio que tem até mesmo uma certa sensibilidade, mas que estão andando longe dos caminhos do Senhor, na contramão do que Deus estabeleceu. Outra coisa que nós poderíamos falar aqui é a respeito do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é aquele que vem para intervir, para impedir que o mal chegue à tenda de Jacó. É aquele que se coloca no caminho como defensor do seu povo. Assim foi este anjo que se colocou na presença do Senhor. E nós temos aqui a jumenta, que era uma serva fiel, sempre serviu de bom grado ao seu dono, mas agora estava sendo injustiçada, apanhando por tentar defender a vida do seu dono contra a espada desembainhada do anjo do Senhor. Aqui nós poderíamos tirar várias lições. E outra coisa que é interessante, que as jumentas eram animais muito bem quistos, principalmente em Israel. Eles tinham um certo zelo e um certo cuidado com esse animal, porque esse animal ele era, ao mesmo tempo, forte e humilde. Ele era útil e confiável. Tanto que Issacar, que era uma das tribos de Israel, ela é chamada, o símbolo dela é um símbolo de um jumento.
Nós encontramos isso lá em Gênesis 49, verso 14. Os ricos de Canaã, por exemplo, andavam em jumentas. Era um animal muito bem utilizado, de fácil ser domado e útil para não só carregar cargas, mas também carregar pessoas. Tanto que Jesus, ele entra na sua entrada triunfal em Jerusalém montado em um jumentinho, filho de uma jumenta, como nos fala lá em Mateus. Então nós observamos que a Bíblia ela é muito rica. E quando ela fala a respeito desta jumenta, e é sobre ela que eu quero pensar com você, sobre a injustiça. Quantas pessoas têm sido injustiçadas, quantas pessoas têm sido difamadas ou maltratadas, apesar da sua fidelidade, de andar de forma correta, de ser uma pessoa honesta, de andar segundo os ditames da palavra de Deus. Então eu quero pensar com você sobre pessoas que são injustiçadas. E essa situação aqui que ocorreu com esta jumenta é um bom exemplo que nós podemos tirar para nós em relação à injustiça que ocorre em muitos lugares. Mas antes de nós falarmos sobre isso, eu quero pensar com você o que estava acontecendo. Balaque, rei de Moabe, ele pede para contratar Balaão, que era um profeta, para amaldiçoar a nação de Israel, ou os hebreus que haviam saído do Egito. Eles estavam passando pela região de Moabe, e Balaque ele observa que aquela situação ali não poderia ser vencida com batalha, com espadas, com escudos. Ele entende que a mão de Deus estava sobre eles, que havia um Deus que os guardava, então ele entende que aquela batalha ali tinha que ser lutada à base da ação espiritual. A sensibilidade também de Balaque foi muito grande. Ele observa e entende que tinha que contratar alguém que tivesse um bom relacionamento com os deuses para amaldiçoar aquele povo, para que aquele povo fosse derrotado e se perdesse pelo caminho. Essa foi o que aconteceu. E ele então manda chamar Balaão. A primeira vez Balaão se nega, vai a segunda vez, e de acordo com aquilo que é oferecido, ele fica encantado, ele é levado pela ganância, mas ele diz, olha, aquilo que Deus colocar nos meus lábios eu vou falar, mas na verdade ele estava pensando era no dinheiro, naquilo que ele poderia ganhar, ele estava dividido. E ele acompanha, por isso que o Senhor se coloca então diante dele, o anjo do Senhor se coloca para impedi-lo, porque ele era um homem ganancioso e que estava com o seu coração maldoso para amaldiçoar o seu povo, ou o povo de Israel. Devido a isso, ele então é contratado. E quando a jumenta, ou esse animal vê, a jumenta vê o anjo, ele tenta impedir de prosseguir. Ele não consegue prosseguir. Ele fica com medo e tenta salvar, inclusive, a vida do seu dono, por 3 vezes. Até que o Senhor, então, abre o entendimento também do próprio profeta para enxergar, para ver o anjo do Senhor. Mas quais as lições que a gente pode tirar aqui em relação à injustiça, já que nós queremos falar sobre injustiça? A primeira coisa que nós encontramos, irmãos, são as dificuldades que muitos de nós enfrentamos por vermos coisas que são invisíveis à maioria das pessoas. O drama dessa jumenta foi a sua capacidade de ver e de enxergar aquilo que o profeta não via. Por que ela apanhou 3 vezes? Por que ela, por fim, ela se prostra e não consegue mais andar? Simplesmente porque ela estava vendo aquilo que o profeta de Deus, ou o profeta, melhor dizendo, não estava vendo. Que aquele homem que deveria enxergar, que era tão sensível espiritualmente, não estava enxergando. E muitas vezes nós passamos por isso. Nós, como servos de Deus, muitas vezes nós temos uma sensibilidade espiritual da situação ao nosso redor. Nós estamos falando, alertando, mostrando algo que nós estamos vendo, que a palavra de Deus nos revela, mas que as pessoas não dão ouvidos. As pessoas não querem dar ouvidos àquilo que nós estamos vendo, àquilo que a Bíblia registra, e nós muitas vezes somos injustiçados por causa disto. As pessoas olham para nós e começam a questionar o nosso posicionamento. Diz que nós somos arrogantes, nós somos pessimistas, que nós somos pessoas que só sabemos falar a respeito das coisas da Bíblia e nós não temos temos que entender que nem tudo é Deus. Quantas pessoas falam isso e quantas vezes eu já ouvi isso? Mas entenda uma coisa.
Isso que acontece com a gente, aconteceu com Jesus. Jesus, quando começa o seu ministério, diz lá em Marcos capítulo 3, do verso 20 ao 22, diz que ele também foi mal visto. Primeiro, a Bíblia fala que a família dele queria prendê-lo, que achou que ele estava fora de si. Depois, foram os fariseus e escribas que afirmavam que ele estava possuído de Beelzebu. Você encontra lá em Marcos 3, 20 a 22, que as pessoas diziam que ele estava tomado por demônios. Era ali o Deus encarnado, falando, manifestando a sua glória, abençoando vidas, e no entanto ele era mal visto. Então, assim como o Senhor Jesus foi perseguido, nós também seremos perseguidos por vermos coisas que a sociedade não vê, que o mundo não vê, e talvez até a sua família não esteja vendo. Por isso que nós muitas vezes somos injustiçados. Então, o servo de Deus sempre vai enfrentar dificuldades no mundo. E o próprio Senhor Jesus falou que nós seríamos enviados ao mundo como ovelhas para o meio de lobos. A segunda dificuldade que nós temos também aqui é de conviver com pessoas que têm um caminho perverso. Gente que, diante de Deus, não tem nenhum compromisso com Deus. Observe que essa jumenta, ela não apenas estava enxergando as coisas espirituais, o anjo do Senhor que estava diante dela, mas ela também tinha um desafio muito grande, que era servir a um homem ímpio, rebelde, um homem mau. Por isso que ela apanhou 3 vezes, porque ele não era só um profeta que se inclinava para o mal. Ele era, e também ganancioso, mas ele era um homem mau. Tanto que ele trata esse animal de forma rude, ele agride, ele dá uma surra nesse pobre desse bicho. Ele não observou em momento algum que havia algo errado. Ele era tão sensível espiritualmente que não estava sensível sequer àquilo que aquele animal estava vendo. E vamos abrir um parênteses aqui. Não sei se você já observou, muitas vezes, não sei se você tem algum animal doméstico, principalmente cachorro ou gato, mas cachorro em particular, porque eu tenho na minha casa, que muitas vezes o animal ele sente coisas que nós muitas vezes não estamos percebendo. O animal muitas vezes ele tem uma sensibilidade diante de alguma coisa que não é natural no ambiente que ele vive. E muitas vezes são situações espirituais. Não sei se você sabe, mas geralmente feiticeiros têm animais em suas casas. Para que muitas vezes um feitiço lançado contra ele caia sobre o animal, não recaia sobre ele. Isso aqui não é questão de ter uma visão distorcida. Não, a palavra de Deus nos fala isso. Irmão, isso é um fato. Isso ocorre. E nós não podemos tapar os nossos olhos para entender esse tipo de coisa que infelizmente ocorre de forma muito clara e que talvez você já tenha até percebido, mas que não tenha coragem de falar, ou quem sabe algumas pessoas tenham te recriminado dizendo que isso não é verdade. Mas ocorre assim. Acontece e é um fato que nós temos que ficar muito, muito atentos a esse tipo de coisa. E tanto que Balaão, por ele ser um homem obstinado, um homem cruel, quantas vezes esse animal certamente tenha apanhado, não tenha sofrido na mão desse homem. Tanto que o texto diz que 3 vezes a jumenta salvou a vida deste profeta. E, no entanto, a forma como esse homem agiu foi agredindo, foi maltratando. Quantas vezes nós somos sensíveis à voz de Deus, nós procuramos agir de forma correta e nós somos injustiçados, nós somos perseguidos, nós somos tratados de forma indiferente em relação a tudo que fazemos. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Se você faz as coisas para agradar o homem, eu sinto muito, mas você vai sempre sofrer. Agora, se você faz para agradar o Senhor, saiba de uma coisa: o Senhor será louvado e será glorificado na sua vida. Você pode ter certeza disso, porque a perseguição, isso é real. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui é da dificuldade, muitas vezes, de realizarmos um trabalho duro e muitas vezes nós não sermos reconhecidos. Aí eu volto àquilo que começamos a falar. Esse reconhecimento. Você trabalha duro, você se esforça, você é sério naquilo que você faz, você trabalha de forma exaustiva, mas você tem sido reconhecido no seu trabalho, as pessoas têm visto você e dizendo: olha, que pessoa boa, que pessoa extraordinária, como trabalha bem. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes somos, como falamos aqui, perseguidos,
Mas se nós estamos servindo a Deus, nós temos que entender que o nosso trabalho é para o Senhor. É igual a história que aconteceu de um pastor, que ele trabalhou muito duro numa igreja, ele se esforçou, se empenhou, a igreja cresceu, construiu. E, no entanto, aquele homem nunca foi valorizado pela igreja. E, devido a isso, ele teve uma morte muito precoce. E quando este homem morre, o corpo foi para o cemitério, ia ter o culto fúnebre, a igreja, como um todo, se compadeceu daquela situação toda. E a pessoa que foi pregar, que foi um pastor convidado para pregar no culto fúnebre, ele começa a sua mensagem dizendo assim, olhando para aquele homem no caixão e diz, aqui jaz um príncipe. E a igreja como um todo, assim, as pessoas ali, sabe, ficaram arrogantes, né, diante daquelas palavras, mas ele concluiu a palavra, aqui está um príncipe, ou aqui jaz um príncipe, mas foi tratado como um mendigo. E naquele momento as pessoas inclinaram a cabeça. Porque foi isso exatamente que aconteceu. E muitas vezes acontece. Nós nos empenhamos, nós nos esforçamos, nós fazemos o melhor e muitas vezes nós não somos reconhecidos. Agora, se nós estamos buscando reconhecimento de um homem, só quero dizer para você que isso não vai acontecer. Nem sempre acontece. Agora, se nós estamos fazendo para o Senhor, aí é uma diferença. Tanto que lá em Colossenses, capítulo 3, 23 e 24, o apóstolo Paulo diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então nós temos que fazer a obra com excelência. Temos que fazer o melhor, nos dedicar, nos empenhar, fazer com aquilo que vem às nossas mãos com todo empenho, porque nós estamos fazendo como culto a Deus, nós estamos fazendo para o Senhor e não para os homens. Então, se você está esperando receber de um homem galardão, então você será e sofrerá muitas decepções. E eu estou falando de algo que eu sei, e eu certamente você já passou por isso também. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto é por que Deus permitiu que esse animal falasse. Aí a questão é, quem falou? Foi o animal ou foi Deus através da boca desse animal? Eu, particularmente, eu acredito que Deus deu inteligência a esse animal para dialogar. Mas a obstinência, ou a cegueira, melhor dizendo, deste profeta era tanta, que ele não se deu conta de que ele estava dialogando com o animal. Aí ele deveria sair de cima daquele bicho e sair correndo, desesperado. Não, mas ele fica dialogando, ele questiona e começa a bater boca com o bicho. Por que Deus permitiu tudo isso? Eu creio que Deus permitiu, primeiro, esse animal expressar seus sentimentos, porque era algo que estava acontecendo que era injusto. Ou seja, a injustiça foi revelada pela própria boca da jumenta, para que o profeta ele caísse em si, embora não sei se ele caiu. A segunda coisa que a gente observa aqui, que foi para nos dar ou nos deixar o exemplo de que nós precisamos expor os nossos sentimentos, as nossas emoções. Devemos falar também daquilo que nos incomoda, daquilo que nos revolta, tanto da injustiça contra nós, contra a injustiça contra outras pessoas também. Uma outra coisa que nos chama a atenção, que é necessário muitas vezes nós discutirmos a relação, o relacionamento, aquilo que está ocorrendo. Observe que ela pergunta, mas eu já fiz isso com você alguma vez? Não, nunca fez. Então por que você está fazendo isso comigo agora? Se eu estou fazendo, porque alguma coisa está acontecendo. Então, irmãos, às vezes nós precisamos discutir, conversar. Tem que haver um relacionamento sadio. E muitas vezes Deus usa um instrumento para falar, para despertar, para trazer à tona um mau pensamento, até mesmo de um profeta, como foi o caso aqui. Uma outra coisa que nos chama a atenção, a necessidade de nós confiarmos também no cuidado de Deus. Observe que o anjo se coloca e diz, por que você bateu no animal 3 vezes?
Irmãos, Deus não está preocupado com o animal, Deus está preocupado com você. Então a injustiça que nós recebemos, saiba de uma coisa, Deus há de se vingar. Agora, é Deus que se vinga, não compete a mim nem a você procurar meios de vingança. Nós podemos pedir justiça, vingança não. Porque a vingança é alimentar ainda mais a ira, a raiva e o rancor que está dentro do nosso coração. A vingança gera isso. E a vingança ela nunca satisfaz, porque por mais que a gente faça, a gente vai querer continuar fazendo. Então a vingança não procede do Senhor. O anjo se coloca aqui para defender. Tanto que lá em Mateus capítulo 6, o Senhor diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Ou seja, se Deus abre a boca de um animal, dá inteligência, dá entendimento para aquele momento conversar com o profeta e questionar a atitude do profeta, você acha que Deus não vai cuidar de você? Se Deus está cuidando de uma jumenta, Deus não vai cuidar de você. Deus não vai zelar pela sua vida. Deus não vai pelejar por você. Deus não vai defender você. Porque a Bíblia fala, aquele que comete injustiça recebe injustiça feita. E Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, eu tenho que confiar na justiça de Deus, no cuidado de Deus para me defender e para me guardar e para intervir em prol da minha vida. Eu não posso tomar nenhuma atitude. Uma outra coisa, a minha ira é a minha ira. Não quer dizer que vai ser a ira de Deus. Não é porque eu estou irado contra alguém que eu vou achar que Deus vai se voltar contra aquela pessoa e vai pelejar contra ela. Muitas vezes a minha ira não quer dizer que seja a ira do Senhor. E a minha ira, ela explode a qualquer momento. Mas o cálice da ira do Senhor, essa demora. Mas tudo a seu tempo, porque o nosso Deus é o justo juiz, como diz lá em Gênesis. Outra coisa que nós temos que entender é a necessidade de saber que cada um de nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. Observe que essa jumenta se colocou à frente de Balaão para tentar defendê-lo da morte, porque ela viu o anjo com a espada desembainhada. E ela conseguiu, pelo menos para aquele período. Mas posteriormente, este homem morreu. Este homem, na batalha, ele acabou morrendo. E esse homem foi perverso, por quê? Porque ele fez aquilo que ele não conseguiu fazer pela sua boca, de amaldiçoar a nação, ele faz com que as mulheres moabitas se envolvam sexualmente com os homens de Israel e a nação cai debaixo de maldição. Então a maldição, de alguma forma, ainda que indiretamente, foi lançada sobre a nação de Israel, recaiu sobre ele e ele morre. Assim como a nação também, lá em Israel, muitos morreram, nesse mesmo caso aconteceu com Balaão. Ele também morreu. E ele entrou para a história como um homem ganancioso, como um homem que amaldiçoa, como um feiticeiro. Apesar de ele ter entrado para a história também como um homem que conversou com uma jumenta. Deus usou até uma jumenta para mudar o curso deste homem, mas ele não deu ouvidos à voz de Deus, nem através de uma jumenta. Eu quero dizer para você que Deus às vezes está usando jumenta para falar com você, e você não está dando ouvidos. Deus às vezes está levantando pessoas para falar, gente que não tem nada a ver com Deus, que está sendo instrumento de Deus para te chamar a atenção. Será que você está ouvindo a voz do Senhor? Ou será que você está desacreditando a voz de Deus? Sabe de uma coisa, fome planta colhe. Mas ao mesmo tempo, se você também está sendo injustiçado, sabe que o Senhor é o nosso justo juiz. Ele vem para nos defender, para nos socorrer, para nos ajudar. A crise muitas vezes é grande. A situação que nós estamos enfrentando hoje é grande. Nossos olhos espirituais estão abertos e entendendo o que está acontecendo, mas as pessoas lá fora não entendem. E seremos muitas vezes perseguidos, tripudiados e até mesmo injustiçados. Mas saiba de uma coisa, Deus está vendo todas as coisas. Deus é aquele que nos defende, pois Ele é o justo juiz. Por isso quero deixar essa palavra com você. Saiba, o Senhor é aquele que nos defende, é aquele que vem ao nosso encontro, em nosso socorro. Ainda que pareça ser demorado em nos atender, mas no tempo certo Ele vem para nos ajudar. Guarde essa palavra e que Deus possa te abençoar e te livrar de toda injustiça. E se você está sendo injustiçado, que no tempo certo o justo juiz venha ao teu encontro. Amém? Que Deus te abençoe e o Senhor te guarde.